Olá, boa noite. Tudo bem? Estamos começando mais uma transmissão aqui no nosso canal. Esse é aquele momento especial onde você vai se chegando, vai sendo avisado, avisada que nós vamos começar uma transmissão. Alguns de vocês já sabem, outros estão descobrindo agora. Nós vamos estar falando hoje sobre um assunto muito interessante, que são os pressupostos da programação neurolinguística. Nós temos falado sobre programação neurolinguística e alguém me perguntou, desde a última vez, o que existe de mais fundamental na PNL. Mas nós vamos começar a falar sobre isso. Olá, Carlos Alberto, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Seja bem-vindo. Eu vou pedir a todos vocês que possam, a partir de agora, convidar os seus amigos, seus familiares, sua rede de acessos aí no Facebook ou qualquer outro lugar, né? Porque nós vamos falar sobre assuntos muito interessantes, nós vamos estar discutindo assuntos muito interessantes, né? Coisas que têm a ver com as coisas que a gente acredita. Olá, Marlise, tudo bem? Como é que você está? O prazer é todo meu, Carlos. Seja bem-vindo. Você também, Marlise. E nós vamos falar sobre as vigas que sustentam a programação neurolinguística. Da última vez, há 2 dias atrás, nós falamos de uma maneira geral sobre programação neurolinguística, a excelência, a modelagem da excelência. E hoje nós vamos falar sobre os pressupostos da programação neurolinguística, os principais pressupostos da PNL. Isso, evidentemente, quando nós ensinamos isso em cursos, sejam presenciais ou não, nós discorremos muito mais tempo a respeito de todas essas coisas. Olá, Belmiro, tudo bom? Mas aqui nós vamos dar um passeio nesse conceito interessante. Olá, Silvia, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite para você também, Belmiro. Eu fico muito feliz com a audiência de vocês, com a participação de vocês. Eu gosto sempre de dizer, que falar sobre PNL para mim é uma coisa incrível, porque a PNL mudou a minha vida completamente. A PNL mudou completamente a minha vida. Existia um André antes da PNL e com certeza depois da PNL começou a surgir um novo André. E esse André, a cada ano que se passa, vai ganhando novas camadas, novos recursos, novas coisas. Eu costumo dizer para a todos os meus alunos que logo que você aprende programação neurolinguística, de cara, sua vida muda assim, em todos os sentidos. Quando você faz um curso de PNL, sua vida muda completamente em todos os sentidos. Você vira de cabeça para baixo, assim, um monte de coisa. Mas, olá, Luciano, tudo bom? Mas não se compara a mudança que você vai fazer progressiva e consistente se você continuar a estudar programação. Olá, Isabel, tudo bem? Se você continuar a estudar programação neurolinguística. Porque se você continua praticando a PNL, usando a PNL, tudo bem? Obrigado. Se você continuar estudando, praticando a PNL em todos os sentidos, o efeito que isso traz para a sua vida é algo impressionante em todos os sentidos, porque a congruência, a consistência, os novos caminhos neurolinguísticos que vão sendo gerados dentro de você vão trazendo mudanças ainda mais profundas. Toda vez que nós começamos a nos perguntar como seria fazer uma determinada coisa, pensar em coisas que você nunca fez, imaginar-se fazendo coisas que você nunca fez, automaticamente você aciona o lobo frontal. Hoje já se sabe isso, porque a PNL foi modelada, se sabia muito pouco sobre isso, não nos detalhes como nós sabemos hoje, e nós começamos a criar novas conexões. Boa noite, Isabel. Nós começamos a criar inúmeras conexões novas no nosso cérebro, na nossa mente, novos caminhos neurais. E na medida em que você vai praticando consistentemente os padrões da PNL, as práticas, ouvindo induções com PNL, por isso que eu disponibilizei há 10 anos, estamos comemorando 10 anos do meu canal no YouTube, foi o primeiro. Olá, Selma, querida, tudo bom? Tudo jóia? Estamos comemorando 10 anos de canal no YouTube de uma maneira geral. Nós estamos, de uma certa forma,
praticando, é como se aquele caminho que você começasse a arranhar, ele fosse criando coisas profundas e uma série de outras coisas profundas em todos os sentidos, né? Então, o efeito que a prática da PNL ao longo de um tempo traz para as pessoas de uma maneira geral, ela é muito maior do que aquele efeito inicial. O efeito inicial é incrível. Eu me lembro que eu resisti a essa PNL, como eu conto essa história, tudo bom, tudo jóia, Selma. Bom que você está aqui comigo. Então, quando você aprende o PNL, começa a botar em prática algumas coisas, você tem um monte de epifanias, assim, um monte de coisas acontecem na sua vida de uma maneira geral, você experimenta epifanias diversas, você experimenta uma série de coisas assim que você não tinha oportunidade de experimentar antes. Isso em si já é uma grande coisa, mas a grande mudança está muito além dessas epifanias, dessas coisas iniciais que você começa a experimentar assim no primeiro momento. A grande mudança vem quando você pratica PNL, porque quando você pratica PNL, isso traz uma série de transformações, de mudanças profundas na sua vida. E é por isso que eu digo em certos aspectos que a minha vida mudou completamente depois da PNL. Antes de eu conhecer a PNL, volta e meia, eu me sentia muito deprimido e ficava lá, né? Eu ficava muito tempo afundado naquela história, né? Que me incomodava, somatizava. Eu tive 2 vezes gastrite, acho que isso eu nunca falei em lugar nenhum, né? Se a mãe me corrige se eu estiver errado, porque ela me acompanha mais no meu trabalho, né? Eu tive 2 vezes gastrite, uma quando eu tinha 19 anos de idade, outra quando eu tinha uns 22, 23 anos de idade. Os médicos que me atenderam foram categóricos, né? Você está somatizando. Eu já sabia o que era isso, porque eu já estudava psicologia, né? Mas os médicos diziam, você está somatizando. Então eu sofria muito, e como a maioria das pessoas faz, eu amplificava o sofrimento e ficava no sofrimento. Não é, olá Kátia, tudo bom? Como é que você está? Né? Tudo jóia? Não que você o fato de você estudar PNL não te imuniza de você sofrer, mas você aprende que você tem recursos, você aprende que você pode reagir de muitas maneiras diferentes. Tudo bem? Dalete, tudo jóia? Né? Pois é, eu nunca contei, né, Salma? E eu tive 2 vezes gastrite, e que muitas vezes eu resolvi, nessa época eu não estudava PNL. Olá, Felipe, tudo bem? Eu não estudava PNL, não estudava programação neurolinguística, mas eu já comecei a fazer relaxamento e tal, e já ajudou bastante a auto-hipnose, que eu fazia de uma forma mais clássica. Olá, Júlio César, tudo bem? Tudo jóia? Né? Agora, depois que eu comecei a estudar programação neurolinguística, bom, eu já era psicólogo, já trabalhava e tudo mais, e eu comecei... Olá, Júlia, tudo bom, querida? Eu comecei a estudar programação neurolinguística, e imediatamente, assim, como eu já contei essa história inúmeras vezes, eu duvidei a beça da programação neurolinguística. Tudo bom, Felipe? Tudo jóia? Eu duvidei profundamente da PNL, né? Então eu não achei que aquilo era possível, e embora eu sempre fosse muito aberto, como eu falei da última vez, né, na primeira parte que nós fizemos na terça-feira desse bate-papo aqui, eu disse para vocês que eu resisti porque eu não aceitava essa história do programar pessoas de uma maneira geral. Só que, na verdade, o programar é uma metáfora. Só para a gente relembrar, quem não estava aqui... Olá, querida, também gosto muito de você, você é muito especial. Olá, Renata, tudo bem? E, nossa, quanta gente bacana aqui comigo hoje, tão feliz, tão agradecido, gratidão aí pela presença de vocês, né? Por favor, apareçam nos nossos encontros, apareçam lá nos cursos que a gente faz no Ser Harmônico, em Curitiba, agora vamos estar em São Paulo. Júlia, você que está em São Paulo, Renata, você que está perto de São Paulo, vamos ter cursos agora acontecendo de coaching em São Paulo, né? Também agora já em janeiro, né, por um valor de investimento assim fantástico, assim, para vocês terem acesso a coisas muito modernas, muito fora do que se vê aí no mercado de coaching de uma maneira geral, porque agrega a PNL avançada. Peço desculpa, eu estou um pouquinho rouco assim, porque na transmissão da terça-feira eu fiquei de frente para o ar-condicionado
e a minha garganta ficou meio assim desde então. Mas eu tô legal, tô super bem. Então eu resisti, obrigado você, Isabel, eu resisti bastante à questão da programação neurolinguística, e porque eu não acreditava que isso fosse possível de uma maneira geral. Até porque também, quando eu conheci a PNL, assim como muitas pessoas, né, que bom, Renata, quando eu conheci a PNL, eu conheci também muito por via de uma das distorções da PNL, pessoas que apresentavam de uma forma impactante, assim, tal, e a PNL nunca foi feito para ser dessa maneira. Claro, a PNL, como tudo, é aberto a muitas interpretações, é aberto a muitas possibilidades e tal. A Selma está dando o nosso contato aí dos nossos cursos que a gente está fazendo, né, para quem quiser também um trabalho presencial e tal, né, entra em contato com ela, que ela é a melhor pessoa para poder estar passando todas essas informações, assistindo não sei quantos practitioners, não sei quantos masters e por aí vai. E eu comecei a ver coisas assim que não era bem o que era a PNL, né? E é apresentado inclusive por pessoas até famosas e tal assim, mas que distorciam um pouco a noção da coisa e deixavam muito a desejar, mas mesmo com isso a minha vida já começou a mudar completamente, né? E eu comecei, aí eu fui descobrir de onde isso veio, né? Richard Bandler. Então eu entrei na Amazon, nem sei se tinha Amazon nessa época, mas eu entrei lá num lugar qualquer, pela internet. Na época a internet estava começando, mas eu fui um dos primeiros a ter internet aqui no Rio de Janeiro, já no meados dos anos 90 e tal. Eu imediatamente comprei vários livros avançados do Richard Bandler, que depois eu levei... Pois é, né? Ela já fez uns 1000 practitioners porque ela está comigo nessa jornada aí há bastante tempo. A gente leva, a Selma, né? A gente leva esse conhecimento aí para muita gente. Ela compartilha de uma visão muito bacana comigo das coisas e tal. E a gente faz um trabalho bem legal, assim, muito bacana, com muito coração para as pessoas que estão envolvidas neles. Então eu importei os livros do Richard Bandler. Olá, Inês, tudo bom? Que delícia, né? Como é que tá Curitiba aí? Aqui hoje tá frio no Rio, vocês acreditam nisso? Pleno verão, deve estar fazendo uns 16 graus aqui no Rio de Janeiro. Eu tô amando, assim, profundamente, né? Como é que tá Curitiba aí, né? E eu importei um monte de livros do Richard Bandler e comecei a usar no consultório com os meus clientes, né? Ou seja, eu tinha licença para poder fazer essas coisas, para ser psicólogo. E mesmo sem ter feito practitioner, mesmo sem ter feito master, nada disso, eu comecei a usar as técnicas que o Richard Bandler ensinava. Me lembro até que o primeiro livro que eu comprei é um avançadíssimo chamado Magic in Action, do Richard Bandler. Tá quente aí, Céu. E eu comecei a botar em prática coisas avançadíssimas com submodalidades, eu não queria nem saber. Eu pegava, eu achei incrível, é a transcrição de uns seminários que ele fez na Marshall University, e isso se transformou em uma série de coisas, assim, né, e tal, e gerou um monte de resultados bons e positivos no consultório. Então, de repente, eu que estava meio desanimado com a psicologia, porque embora eu puxasse, olá Guilherme, tudo bem? Olá, Dalete, tudo bem? Frio em Curitiba? Pois é, imagino, né? Então, eu estava muito desanimado, porque embora eu puxasse pelos meus clientes, eu não via a coisa acontecer, né? E às vezes eu via que a coisa, né, ficava assim, desenrolando. Quando eu comecei a usar o que eu comecei a aprender com Richard Bandler, a coisa começou a ir numa velocidade assim estrondosa, assim, espetacular, assim. E de repente, em uma única sessão, a pessoa que tinha fobia já não tinha, a pessoa que tinha algum conflito interno, que eu me lembro que nesse livro tinha um trabalho com conflito, que não era o squash visual, não, era muito mais complexo. Eu comecei a estudar PNL pelo que havia de mais complexo. Depois eu tive que retroceder lá para o practitioner de novo e tal, acho que é por isso que eu nunca consegui dar um practitioner muito retardado, assim, porque eu acho que a gente tem capacidade mesmo no practitioner de estudar coisas profundas, num nível muito profundo e tal. E a coisa foi espetacular, assim, trouxe um resultado bacana, fantástico, incrível, né? E isso gerou uma série de mudanças, de transformações aí, de uma maneira geral, na minha vida, e eu nunca mais parei, né? Aí eu nunca mais parei e comecei a praticar. Eu tenho alguns cursos do Richard Bandler que eu baixei, que eu comprei, que estavam disponíveis, alguns estão até hoje aí na internet, inteiros, e eu comecei a ouvir desde então e modelar. Eu fiz exatamente o que ele fez com a Virginia Satiro, o que ele fez com
o Fritz Perls e outros, eu comecei a modelar o jeito dele de falar, de contar metáfora, de usar linguagem hipnótica e tal. E eu comecei a usar isso nas minhas palestras e tal, e a coisa foi... Aí eu fiz de uma vez toda a formação, assim, numa tacada só. Depois é por isso que muitas pessoas perguntam, mas de repente você apareceu com tudo. Porque eu fiz tudo de uma vez e fui ser assistente de várias pessoas conhecidas aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo. Comecei a colaborar com várias pessoas de vários lugares. Eu conheci o Tom Best, conheci o pessoal do Metaforum e tal, e de repente... Né, eu já tinha não sei quantas horas de curso, já tinha feito várias vezes vários cursos, já tinha sido assistente e revisto, revisto, praticado na minha vida. E o nosso tema hoje, que é o tema, né, que nos foi solicitado falar, né, o que tem de mais fundamental dentro da programação neurolinguística, eu fiquei pensando, PNL é tão amplo, o que existe de mais fundamental? Aí eu parei para pensar, o que existe de mais fundamental na PNL são os pressupostos da programação neurolinguística. Os pressupostos da PNL são realmente algo que existe de mais importante, porque tudo aquilo que se faz na programação, boa noite, Guilherme, tudo que se faz na programação neurolinguística tem a base nos pressupostos. Os pressupostos, na verdade, eles foram sendo identificados na medida em que a PNL foi tomando forma. Na medida em que a PNL foi ganhando forma, foi ganhando contornos de uma maneira geral, os pressupostos começaram a ser identificados. O que são os pressupostos ou pressuposições da PNL? São crenças que os desenvolvedores da PNL identificaram que estavam por trás da PNL, ou seja, por que a PNL é a PNL? Por quê? Olá, Matheus, tudo bem? Por que a PNL é a PNL? Por que a PNL gera os efeitos que ela gera? Por que a PNL busca isso, né? Busca todos esses efeitos, né? E gera todos esses resultados de uma maneira geral? Então, eles foram identificando o que está sempre presente na programação neurolinguística. Então, antes de eu entrar nisso, eu vou pedir mais uma vez aí para... Né, para vocês avisarem as pessoas, que nós vamos entrar agora no coração da questão aí, né, e tal, né, e mais uma vez eu queria agradecer a todos vocês, né, tantos amigos, tantas pessoas queridas, alunos, ex-alunos, futuros alunos, lembrando que nós vamos estar em São Paulo, agora eu vou pedir para a Selma mais uma vez colocar o nosso contato aí do Ser Harmônico, né, porque nós vamos entrar agora numa outra história daqui para frente, mas aqueles que tiverem por São Paulo, apareçam lá, nós vamos ter formação em coaching. Depois nós vamos ter a formação em programação neurolinguística, em hipnose avançada com PNL e hipnose clínica, né, que é diferente da coisa da hipnose de palco. Nós vamos ter um Master em PNL na sequência. Depois nós vamos ter um outro coaching em Orlando também, que nós vamos fazer em outubro de 2017. Então temos muitos planos muito legais aí para todos nós. Então vamos lá, né? O que eles identificaram como sendo o coração da PNL? Existem pressupostos, né? Na medida que, lembra que eu falei na terça-feira, quando nós fizemos a primeira parte desse trabalho, né? Para essa proposta que a gente está fazendo aqui, eu disse que começou com Richard Bandler, depois John Grinder entrou na parada. Depois eles se separaram e os principais alunos que estavam ali, que eles davam aula numa universidade, eles formaram um grupo, né, que praticamente ajudou a co-criar a programação neurolinguística. Judy Delosier, Robert Dilts, depois apareceram várias outras pessoas, outros foram chegando depois, como Michael Hall e outros, e acabaram divulgando a programação neurolinguística de uma maneira muito bacana aí pelo mundo, de uma maneira geral. Então, esses pressupostos mudam um pouquinho, porque alguns enfatizam mais algumas coisas. O Michael Hall, por exemplo, ele faz uma descrição um pouco mais detalhada desses pressupostos. Eu ensino, inclusive, assim, no Practitioner, porque eu acho que é mais interessante, porque eu acho que o detalhamento do Michael Hall, em alguns momentos, eu acho que é bem interessante, nos pressupostos ajuda, mas é muito extenso para o que a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar uma referência muito conhecida que existe aqui, que é o Joseph O'Connor, né, porque ele tem livros e tal que são bastante conhecidos aqui no Brasil de uma maneira geral. Então, um primeiro pressuposto que ele comenta, o Joseph O'Connor da PNL, o mapa não é o território. Isso é uma das coisas mais interessantes na PNL, porque isso mostra que a nossa percepção da realidade nunca será a realidade, é sempre um mapa sobre a realidade. Nós vemos, ouvimos, sentimos as coisas, isso tudo é reorganizado aqui dentro da nossa estrutura de uma maneira geral,
E no que isso é organizado, reorganizado, etc., as coisas vão se estruturando de diversas formas, de diversas maneiras dentro da gente, de uma maneira geral, e nós vamos criando referências sobre as coisas, nós criamos referências, o que nós chamamos de mapas, né? Ou seja, referências internas. Esses mapas, eles interferem no nosso estado, que interferem na nossa fisiologia, que interferem nos comportamentos, naquilo que nós emitimos de uma maneira geral. Então, quando de repente, às vezes algumas pessoas me procuram e dizem assim, eu tenho medo, eu me sinto ameaçado com um concorrente de trabalho, eu me sinto ameaçado num relacionamento, alguma coisa assim, né? Eu sei que aquilo ali não é a realidade, é um mapa da pessoa a respeito da realidade. E todo mapa ele tem distorções. Na verdade, nós distorcemos, nós aproximamos coisas, fulano está agindo assim, então ele deve ser mau caráter. Por quê? Porque na experiência daquela pessoa, quem age assim é mau caráter, mas não quer dizer que aquela pessoa seja mau caráter porque ela está agindo assim. Talvez ela esteja agindo assim por outros motivos, de outra forma, mas ela tem um mapa para poder ler o território. É como se fosse, né, óculos. Eu hoje, por exemplo, eu sou completamente dependente dos meus óculos. Né? Eu vejo, mas não muito bem. Eu preciso colocar óculos, né? Porque quando eu coloco óculos, né? Beijo nela para mim, por favor, obrigado. Quando eu coloco óculos, eu consigo ver. Né? Então, o mapa é como se fosse os óculos que você precisa colocar para fazer sentido da letra que você está lendo. Para eu ler vocês aqui, eu tenho que usar óculos ou minhas lentes de contato. Então, ou óculos ou lentes de contato, senão eu não consigo ler o que está escrito na telinha do telefone. Então, o mapa é como se fossem essas lentes de contato, e todos nós sempre precisaremos ter mapas. E todo mapa, ele distorce, ele generaliza, ou seja, você aprende alguma coisa e você leva aquele aprendizado para outras coisas, que pode ou não ter a ver com a questão, e você omite, você tira alguns pedaços da informação porque não cabe tudo na nossa cabeça. Então, o tempo todo nós criamos mapas sobre a realidade. O tempo todo que alguém te contar as coisas são assim, ou isso é de determinada maneira, grande parte, para não dizer tudo na PNL, né, tem a ver com o mapa da pessoa, com aquilo que a pessoa tem. E aí a gente entra num segundo pressuposto que é muito interessante, que é as experiências possuem uma estrutura, que é muito interessante. O David Gordon acha que esse é o mais importante, eu também acho, né? E tem muito a ver com o que o Richard Bandler fala sobre submodalidades, e esse é o grande diferencial da psicologia da PNL em relação às outras psicologias. Você vai dizer, psicologia da PNL? Como assim psicologia da PNL? Sim, psicologia da PNL, que a PNL hoje ela é uma psicologia, embora nos nossos cursos de formação, nos cursos online e tal, que eu ministro e tal, nós apresentamos na forma de uma metodologia, mas a PNL hoje é uma psicologia, ela é uma psicoterapia reconhecida, inclusive faz parte das associações das psicoterapias na Inglaterra, na Europa, de uma maneira geral. Então, a PNL é uma psicologia, mas uma das diferenças da psicologia tradicional, que a psicologia tradicional, ela é muito focalizada no conteúdo. Então, se você diz que você tem um trauma, eu quero saber qual é a história daquele trauma na psicologia tradicional, eu quero saber o que aconteceu, eu quero fazer uma biografia daquilo ali, um levantamento biográfico daquela história. Quando, na verdade, na PNL, não é que a gente não queira saber dessas coisas, mas nós somos muito mais eficazes quando nós identificamos a estrutura, ou seja, se eu tenho medo, como é que eu faço o meu medo? Vem uma voz interna que diz assim, essa rua é muito perigosa, e aí vem aquela sensação no corpo, vem frio na barriga, e aí vem uma outra voz interna que diz, alguma coisa vai acontecer, né? E aí eu lembro de uma série de imagens de coisas que aconteceram. Então, na verdade, eu estou mostrando para vocês uma estrutura de como é que eu mantenho o medo rodando na minha cabeça. Eu falo comigo, eu sinto coisas, eu lembro de coisas, eu falo coisas para mim. Então, a sequência, essa estrutura, vai fazer com que o medo continue a estar operando dentro de mim, né? Sim, Belmiro, e sim, manual de Joseph O'Connor. Na verdade, eu peguei algumas das referências dele para a gente poder falar, porque são uma das mais comuns, assim, compartilhadas entre o pessoal da PNL. Então, na verdade, já se sabe que
os detalhes da estrutura interferem na experiência que você tem. A imagem que você vê, se ela é colorida, se ela é preto e branco, se ela é uma imagem parada, se ela é uma imagem em movimento, se tem som, se o som é distante, próximo, se ele é distribuído. Esse conjunto de detalhes daquilo que você vê, ouve, sente, vamos imaginar uma ilha de edição, né? Ou seja, muitos de vocês hoje editam filmes no celular ou editam filmes no computador, né? Então, na ilha de edição lá você tem brilho, cor, intensidade, volume e tal. Então você pode editar um vídeo em N maneiras diferentes. E vocês veem que cada detalhe daquilo que tem a ver com som, com imagem, né, com uma série de outras questões, vai fazer com que a pessoa tenha uma experiência. Hoje os cinemas têm até aquelas cadeiras que ficam mexendo, né, e tal, mesmo nos filmes regulares e tal, porque junta a coisa sinestésica do movimento. Então a estrutura das experiências vai importar muito para aquilo que está acontecendo. Né? Então, a PNL, hoje, por exemplo, como nós fazemos no curso, nas formações, né, que eu ministro, né, e nos materiais que vocês vão encontrar online também, eu trabalho às vezes com as pessoas sem saber qual é o conteúdo do problema dela. E muitos ficam assim, uau, como é que isso é possível? Quando eu dou o módulo de submodalidades no Practitioner, em PNL, é um módulo que eu proíbo os alunos de falarem qual é o conteúdo do problema. Eles mudam o tempo todo uns aos outros só na estrutura, ou seja, se é preto e branco, colore, se está longe, aproxima, se está perto, afasta, se está mexendo, para. Então nós mexemos nessa estrutura de uma maneira geral e isso muda completamente a experiência das pessoas. Então por isso as experiências tem uma estrutura. Um outro pressuposto muito interessante do PNL é, se uma pessoa pode fazer algo, todos podem aprender a fazê-lo também. Porque a PNL começou assim. A PNL começou modelando os gênios que transformavam pessoas. Virginia Satir conseguia em minutos mudar uma família e tudo estava na comunicação dela. Richard Bandler e John Grinder não quiseram saber os porquês da teoria daquilo, eles queriam saber como ela fazia. Né, como ela sequenciava esse processo de interferir em pessoas de uma maneira geral. E isso gerou, de uma maneira geral, uma mudança muito grande, uma mudança muito profunda nas pessoas. Então eles mapearam, modelaram aquilo que Virginia Satir, Milton Erickson, Fritz Perls, depois o Bandler continua com Moshe Feldenkrais e outros, e eles modelaram isso, ensinaram isso para outras pessoas. E aí as outras pessoas continuaram a ter os mesmos resultados que aqueles geniais conseguiam, em termos de comunicação, efetividade pessoal. Então, isso é um dos grandes pilares da PNL. Se alguém foi capaz de fazer, você também pode. Né? Nós temos que descobrir a maneira, a forma, o caminho, como adaptar aquilo ao seu mapa, né? Como adaptar aquilo que interessa naquele modelo, a sua questão, e por aí vai. Um outro pressuposto da PNL que é muito interessante, corpo e mente são partes do mesmo sistema. Né? Ou seja, corpo e mente fazem parte de um mesmo sistema. E isso é uma coisa até que a psicologia já sabe há muito tempo, hoje a medicina também, né? Fala-se na psicossomática, e o nome mais moderno disso é psiconeuroimunologia, que é um nome moderno da psicossomática, porque ele é considerado mais completo, porque ele abrange tudo, né? Ou seja, o psicológico, o neurológico, o sistema imunológico que faz com que uma pessoa fique mais ou menos saudável e uma série de outras coisas, assim, psiconeuroimunologia é uma coisa bastante interessante aí de uma maneira geral. Né? Então é algo que funciona. Então corpo e mente fazem parte de uma mesma estrutura. E quando muitas vezes a gente diz assim, isso é emocional, isso é físico, não interessa se a pessoa tem um vírus no organismo, um câncer, não interessa se ela não tem nada, mas a perna está paralisada, né? Tem uma junção ali de um processo de corpo e mente. E o que quer que você faça deve considerar as duas coisas. Né? Eu, particularmente, acho um erro você priorizar um e negar o outro. Por mais que todas as evidências mostrem que a causa esteja mais num ou mais no outro, você trabalhar com a pessoa como um sistema gera um resultado muito melhor em todos os sentidos. Outro pressuposto da PNL que eu desconfio que foi herdado do Milton Erickson, porque é um dos princípios que Beth Erickson também fala que o pai dela acreditava, o Milton Erickson, né? Que é as pessoas já possuem todos os recursos
de que necessitam. O Milton Erickson já falava isso bem antes da PNL, né? E ele foi modelado pela PNL, eu desconfio que isso aí vem muito do Milton Erickson, né? Mas também se você parar para analisar a Virginia Satir e o Fritz Perls também, a coisa vai muito por aí, de uma maneira geral. Então, o que significa isso? Significa que tudo está dentro de você. Não é que você sabe tudo, né? Mas toda a matéria bruta para você se transformar está aí dentro de você. Toda a matéria bruta está aí dentro. Tudo que você precisa fazer é abrir um canal, entrar em contato com isso, fazer novas conexões cerebrais. Por isso que eu faço questão não só de ensinar nos cursos as técnicas, mas também de fazer induções hipnóticas, de colocar vídeos no meu canal do YouTube para as pessoas treinarem repetidamente as coisas. Eu gravei mais de 50 CDs nos últimos 4 anos, voltados com técnicas de PNL, hipnose e tal. Por quê? Porque quando você ouve, trabalha, você vai eliciando recursos dentro de você, você vai mexendo na estrutura, vai mudando seu mapa, já considerando todos os pressupostos que a gente viu até agora, né? Então você vai trabalhando, fazendo uma série de outras coisas assim, e isso vai gerando inconscientemente uma série de modificações internas aí de uma maneira geral. Então isso traz um resultado muito bom, muito positivo, muito saudável para as pessoas. Então o que nós precisamos fazer é ajudar que a pessoa conecte-se consigo, que busque o seu caminho, busque aquilo que existe dentro dela e um caminho para que as pessoas possam gerar resultados diversos em suas vidas. Um outro pressuposto muito interessante da PNL: é impossível não se comunicar, ou seja, o tempo todo você está se comunicando, você está gerando comunicação. Isso é uma coisa muito importante, até tem uma variação desse pressuposto que diz assim, o resultado da comunicação é a resposta que você obtém. Richard Bandler já diz uma outra coisa atualmente, né? O resultado que você obtém é o resultado que você obtém. Parece óbvio, né? Mas é uma coisa muito interessante, né? Isso nos lembra que aquilo que vem da gente tem um peso aí muito importante em relação àquilo que a gente está recebendo das outras pessoas, né? Então é muito importante que várias pessoas envolvidas no processo de comunicação, né, prestem atenção. Algumas pessoas às vezes colocam alguma coisa assim, de uma certa forma, né? Minha chefe é tão agressiva comigo, eu sempre me pergunto, mas como é que está sendo a tua relação com ela? O que você está fazendo por isso? Não é que você seja culpado, não é isso, não existe essa história de culpado, mas o que você está emitindo, né? Como é um mapa dessa pessoa, qual é o seu mapa, quais são os valores envolvidos, o que poderia estar sendo interpretado de outra forma. É um pressuposto que nos faz chamar atenção para a nossa comunicação. O que nós estamos fazendo em termos de comunicação? E a Dalete coloca, 2014, modelei uma pessoa na PNL. Em 2015 ela emagreceu 20 quilos porque usou os comentários como quis. Peraí, não sei se eu entendi direito o que você está dizendo. Em 2014, modelei uma pessoa na PNL em 2015. Ela emagreceu 20 quilos porque usou os comandos quando quis. Você modelou uma pessoa que emagreceu, é isso? Né? E uma coisa muito importante sobre modelagem, olá Juliano, tudo bem? Daqui a pouco, quando a gente terminar aqui essa parte de explicação, o Juliano vai falar dos produtos que estão disponíveis e tal. Já falei várias coisas aqui e tal, mas ela vai falar. A modelagem não é copiar a vida da pessoa. Tem gente que pensa que modelar é imitar o outro. Não é. Modelar é você identificar habilidades, né, naquela pessoa que ela tenha, como é que ela sequencia certas coisas, para que você possa pegar essa habilidade que você não tem, e você possa mudar na sua vida isso. Né? Ou seja, você possa adaptar a sua realidade. Não adianta você fazer... Tem gente que pensa assim, poxa, eu por exemplo, muitas pessoas... Eu vou dar um exemplo bem clássico, né, na PNL, né? Algumas pessoas não gostam do Richard Bandler. Eu adoro o Richard Bandler. Né? Eu já falei, eu tive mais de 9 vezes com ele, mais 10, 11 vezes com ele, mas se eu contar tudo mesmo,
né? 9 vezes que eu digo que são 9 idas, mas às vezes eu fiz 2, 3 cursos, uma série de coisas assim. E o Richard Bandler, ele tem um perfil meio durão, que não é bem assim, é uma coisa mais show, pelo que eu vejo, né, e tal. Pelo contrário, uma vez eu coloquei uma questão muito pessoal num curso, ele me chamou para ser sujeito de demonstração, e ele foi muito sensível comigo, né? Então tem gente que diz assim, o Richard Bandler é meio durão, assim, então eu não quero modelar o Richard Bandler. Não tem nada a ver isso. Eu não preciso de abraçar o modelo todo. Então, se eu vou modelar alguém, eu preciso modelar aquelas habilidades naquele contexto específico que a pessoa faz e adaptar aquelas habilidades para uma necessidade que eu tenho, para alguma coisa que seja importante para mim, né? Então, se essa pessoa, se você viu alguém que emagreceu, né, você tem que descobrir quais as habilidades. Eu posso dizer pessoas que emagreceram 30 quilos de forma totalmente não saudável, que eu não recomendo que você modele. Você precisa descobrir se aquele procedimento tem a ver com a pessoa. Eu, por exemplo, eu faço exercícios físicos, mas eu não faço algumas coisas radicais que existem por aí, né? Porque não é o meu mapa, não é o que eu quero. Eu modelo aquilo que tem a ver com o que eu preciso. E é o que eu recomendo de uma maneira geral. Tá? Mas voltando aqui, falar Carlos, tudo bem? Então, voltando aqui, né? Nós estávamos falando, né, dos recursos e tal, que o significado da comunicação é a reação que você obtém. Você diz que essa pessoa queria emagrecer. Ah, sim, tá. E voltando rapidamente à questão da modelagem aqui, você também pode modelar um problema, tá? Para que você conserte. Por isso que eu gosto de trabalhar, como eu faço na formação em coaching e tal, com o modelo do David Gordon. Porque o modelo do David Gordon, ele te dá um caminho de mudança bem enxuto, bem pontual, para que você rapidamente identifique todo um caminho que começa das crenças, até as estratégias internas, até o comportamento externo, e uma série de coisas, uma influenciando a outra, e você vê isso de uma forma muito dinâmica, muito pontual, né? E é algo bem interessante. Então você não só pode modelar habilidades que você deseje de uma maneira geral, como também você pode modelar problemas que as pessoas tenham para consertar, vamos dizer assim, o que está errado ou o que está sendo disfuncional. Às vezes a pessoa ela dá um monte de voltas ao redor do próprio rabo e sofre, 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 quando na verdade ela podia estar fazendo algo diferente. Mas para isso você tem que modelar aquilo. Então é um caminho. A Ângela diz que adora os meus vídeos. Muito obrigado, Ângela. São pessoas como vocês que me mantêm inspirado para continuar a compartilhar a PNL com as pessoas, independente de eu vender produtos presenciais, online e tal. Eu faço questão, e eu disse para todos os meus parceiros, eu faço questão de ter sempre um grupo. Olá, Raquel, tudo bom? Um grupo de coisas disponíveis para todo mundo, porque eu tenho um compromisso social de ajudar o mundo a ser um lugar melhor através das coisas que eu aprendo com a PNL, com o coaching. Então, fico muito feliz que você goste, curta, porque isso é o que me incentiva. Aí eu também amo a PNL. Aí adiante. Então, seguindo aqui, então, só fechando a coisa da comunicação, preste atenção na sua comunicação, tá? Eu adoro uma coisa quando a gente diz assim, quando a gente aponta um dedo para frente, acusando alguém, tem 5 apontados para você, né? Ó, tem 5 apontados para você. Então presta bastante atenção antes de sair acusando as pessoas das coisas, né? Porque tem 5 dedos apontados para você e só um apontado para frente. Então é muito interessante também, né? Quantas lembranças, né, dos nossos cursos lá em Curitiba, né, e tal. Continuamos lá, né? Você sabe, né? Apareça uma hora dessa para nos fazer uma visita. Você é muito querida, muito, muito bem-vinda. Olá, Hilda, tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vinda. Nossa, eu fico tão agradecido de ver tanta gente que eu gosto, tanta gente bacana, importante. Carlos, eu prometo falar um pouquinho de pré-digitação. Deixa eu fechar essa lista aqui, aí você me cobra se eu esquecer, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre pré-digitação daqui a pouquinho mais. Voltando aqui, é impossível não se comunicar, preste atenção na sua comunicação, não é para culpar, nem se culpar, nem culpar o outro. O objetivo desse pressuposto é, vamos ficar conscientes da nossa comunicação, vamos ficar conscientes daquilo que nós estamos fazendo, vamos ficar conscientes de todos os processos, olha a Catarina, que nós estamos fazendo, vamos ficar conscientes de tudo isso, né? Isso é uma coisa importante. Então, outro que é muito, muito polêmico também, né?
todo comportamento tem uma intenção positiva. É um dos que as pessoas não entendem. Boa noite, Hilda. Inclusive, muita gente da PNL que faz cursos não entende, até porque muita gente não entende isso. O que significa isso? Então quer dizer que o cara que é um assassino... Estou falando das perguntas que sempre me falam isso, né? Minha mente está cansada, a Camila diz, desanimada, triste. Sua mente está triste? Né? Como faço para mudar esse cenário? Quando você fica triste, essa tristeza vem como? Através de um diálogo interno, vem através de imagens mentais, vem através de sensações físicas. O que quer que você identifique, faça diferente. Se as imagens estão preto e branco, ponha cores. Se elas estão perto, afaste. Se tem uma voz dizendo... Imagine a voz do Salsicha do Scooby-Doo. Minha filha, você não faz nada direito. Ou então Scooby-Doo. Salsicha, você não faz nada direito, você faz todas as coisas erradas. Se a sensação ela gira no sentido horário no seu peito, faz ela girar ao contrário. Então identifica os detalhes do que você vê, ouve, sente, ou seja, a estrutura. As experiências têm uma estrutura. Identifica primeiro detalhes do que você vê, ouve, sente. E começa a fazer bem diferente daquilo. Ou seja, o que está perto afasta, o que está parado põe em movimento, o que está sério, choroso, faz virar uma piada. Olá, Vanilde, tudo bem? E o que gira numa direção faz girar na outra. O que entra sai, o que sai entra, né? E dor na alma, sentimento de incapaz. Então você está me dizendo que você é capaz de se sentir incapaz, é isso? Né? Você é capaz de se sentir incapaz. Essa é a capacidade que você está vivendo nesse momento? Já é uma capacidade, né? Eu não estou desmerecendo a qualidade da sua experiência, tá? Eu sei que você deve ter algum motivo, alguma coisa que você pode saber ou não, mas eu quero que você comece a botar a sua cabeça para funcionar diferente, né? O que você pode ver diferente, ouvir diferente, sentir diferente, experimentar diferente, fazer diferente. E começa a fazer, né? Identifica o que mais te incomoda. É o que você vê, é o que você diz para si, é o que você sente. Aí você pega isso que mais te incomoda, né, e faz ser diferente, faz funcionar diferente dentro de você. E aos pouquinhos começa a fazer diferente do que você estava fazendo. Ou seja, mudar o mapa, mudar a estrutura daquilo que você está experimentando. Né? E já é uma dica aí que eu posso te dar agora nesse momento. Então, como eu estava dizendo, as experiências têm uma intenção positiva. O que significa isso? Em linhas gerais, é bem mais simples do que se imagina. Significa que você aprendeu alguma coisa. Em algum momento você fez uma conexão entre alguma coisa com outra coisa. Do tipo, nada, Camila, melhorou um pouquinho? Já deu para começar a sentir alguma coisa diferente? Então, em algum momento, por exemplo, eu bebo para me soltar socialmente. A pessoa que se sente travada socialmente não fala com ninguém. Toma lá umas cachaça e começa a se soltar, fica meio assim. Então, no fundo, essa pessoa aprendeu a usar uma substância que afeta o corpo. Viu? Que legal, viu? Terapia tem que ser difícil, tem que ser uma coisa que tem que sofrer, né Camila? Né? Continua fazendo diferente, continua girando ao contrário dentro de você, as sensações principalmente, depois ao final você conta como é que você está se sentindo. Então, na verdade, você aprendeu a fazer aquilo, você aprendeu a beber para se soltar socialmente. É isso que a PNL chama de intento positivo, ou intenção positiva. Significa que você não está bebendo porque você é um filho da mãe. Né? Significa que você aprendeu a fazer aquilo e você está repetindo o que você aprendeu. Nesse sentido é que nós dizemos que é uma intenção positiva. Não tem nada a ver com pensar positivo, não. Às vezes a pessoa está afundada na lama, na amargura, naquela coisa toda e tal, está sofrendo profundamente lá dentro de si, em todos os sentidos, coisa e tal, ela está sofrendo, mas ela está fazendo algo que ela aprendeu. Tem gente que sofre para chamar atenção inconscientemente, e tem gente que sofre porque aprendeu a expressar a emoção na forma de sofrimento. Então, é aquele sofrimento que nunca acaba. Você fala com a pessoa, ela está sempre sofrendo, ela está sempre em dor,
é uma coisa que ela aprendeu. Então, às vezes ela sofre porque ela quer que alguém preste atenção nela. É inconsciente isso, ela não está escolhendo, na maioria das vezes. Mas ela aprendeu a ficar doente para chamar atenção, né? E até animais fazem isso, né? Eu converso com os veterinários, né? Até animais fazem isso muitas vezes, ficam meio doentes, se machucam para o dono cuidar mais deles, passar mais tempo com eles, chamando atenção, uma série de outras coisas. Assim, nesse sentido que nós dizemos que tem uma intenção positiva. E por que isso é importante para a programação neurolinguística? Porque quando você descobre qual é a intenção positiva por trás dos comportamentos, você pode achar uma maneira positiva de viver. Por exemplo, eu bebo para me soltar socialmente, o exemplo que eu dei aqui, né? Então, quando você descobre isso, você descobre que soltar-se socialmente, que é a intenção por trás, é uma coisa boa, né? E a intenção positiva, muita gente não sabe. Ei, pessoal da PNL que não fez curso comigo, presta atenção numa coisa que vocês não aprendem isso por aí. A intenção positiva é um valor, tá? É um valor que está sendo cumprido. A intenção positiva, embora ela tenha uma expressão negativa, ela está cumprindo um valor positivo. Isso que me ensinou foi o tio Robert Dilts, pessoalmente, né? Que quando a pessoa ela faz alguma coisa, por exemplo, soltar-me socialmente, conexão, amor, afeto, né? É um valor. A pessoa ela está tentando se engajar num valor importante para ela. Só que ela aprendeu uma forma que está acabando com ela, está acabando com a vida dela. Então qual a importância de você saber a intenção positiva? Você canalizar aquilo de uma forma mais positiva. Então, se essa pessoa bebe para se soltar socialmente é uma coisa positiva, está relacionado a valores positivos, então eu, enquanto programador neurolinguístico, estudante, coach, eu tenho que achar uma forma de fazer com que essa pessoa solte-se socialmente, cumpra essa intenção que está por trás daquilo que ela deseja, sem que ela tenha que se drogar nesse sentido. A Raquel fala, minha filha é veterinária, ela disse que o animal fica parecido com o dono em seu comportamento, até fisicamente. Eu sei, vocês têm que ver a Bela, como ela é bela, a minha cachorra, né? E a Vitória, como ela é charmosa, como ela é elegante, linda, né? Eu sei, ela fica muito parecida com o dono, Raquel. Tô brincando. Né? Mas isso é verdade. Eu presto muita atenção nisso, Raquel. Eu adoro animais, né? Vocês sabem disso, né? Então eu fico sempre vendo. Vocês já viram como é que os animais são realmente parecidos com os donos muitas vezes? Presta atenção em seus donos e seus animais, né? Os donos e os animais. Às vezes até fisicamente é muito parecido, é impressionante. Eu vejo umas coisas assim, incríveis, até às vezes até na postura física. E animal faz rapport com as pessoas, tá? Já se sabe, principalmente cão, gato, fazem rapport com a pessoa. Até cobra faz, né? Rapport com a pessoa, naquela hipnose de cobras e outras coisas assim, né? Então, estava falando uma coisa muito importante. Então, a gente precisa ajudar a pessoa a canalizar essa coisa positiva, né? Porque a intenção ela é positiva. E o Richard Bandler e o John Grider acreditam que não interessa, por pior que seja alguma coisa que a pessoa faz, no fundo ela está tentando cumprir um valor. Ela está tentando cumprir algo que às vezes até inconscientemente ela não sabe. Eu tenho um valor que eu quero cumprir. Ela não tem a menor ideia disso, né? Ela faz aquilo que ela aprendeu, mas nós temos que ficar atentos para isso e ajudar com que a pessoa possa achar um canal, uma maneira, uma forma positiva de expressar todas essas coisas. Vamos para o próximo. As pessoas sempre fazem a melhor escolha disponível para elas, né? E cães e gatos também nos modelam, certamente. Cães e gatos nos modelam, com certeza. Isso aí eu acredito mesmo. Então nós fazemos a melhor escolha. É uma outra quebra da PNL com a psicologia do passado, né? Ou seja, o que você fez, você fez. Richard Bandler tem uma coisa que ele sempre diz, bem pragmática, ele diz a melhor coisa sobre o passado é que ele já passou, né? Não é assim que você tem que renegar o passado, a ideia não é essa. A ideia é que não importa o que você fez até um segundo atrás, importa o que você vai fazer daqui para frente agora, que você está mais consciente dos seus recursos, que você está mais consciente do que você quer, que você está mais consciente do que você deseja, né? Então não importa se até ontem você passou 20 anos sofrendo, hoje você pode pensar diferente. Não importa se até hoje à tarde você trouxe para si toda a responsabilidade e colocou tudo nos seus ombros,
inclusive de coisas que você não fez e ficou carregando o peso de todo mundo nas suas costas, sentindo dor, etc. Né? O importante é que a partir de agora você pode escolher fazer uma coisa diferente. Você pode ir por um outro caminho. Aí entra a repetição, as técnicas, os padrões de PNL, lobo frontal, se fazer as perguntas, como seria fazer diferente no coaching, como a gente faz e tal, como seria experimentar novas coisas, buscar novos caminhos, e etc., e por aí vai, usando as perguntas do metamodelo na PNL e tal. E a partir daí você vai ensinando um novo caminho neurolinguístico para que a pessoa mude, gente. Então, é muito importante isso. Então, você fez alguma coisa até hoje, hoje você pode começar a fazer uma coisa diferente. É por isso que a PNL acredita. Porque algumas terapias não acreditam que você tem que ficar 10 anos sofrendo, chafurdando nas lembranças ruins, etc e tal, para depois disso você um dia, quando acabar, não aguentar mais sofrer, se você ainda continuar vivo depois de muito tempo de terapia convencional, aí você renasce das cinzas. Mas não precisa tudo isso. Você não precisa ficar sofrendo, você não vê, eu ensinei para nossa amiga ali umas manobras diferentes, ela já começou a se sentir melhor, eu nem sei qual é o problema dela, né? E ela já começou a se sentir um pouco melhor. E o Carlos coloca aqui, né, PNL significa ter escolhas. E um último pressuposto aqui que eu separei, eu peguei a versão mais resumida da coisa, tá? Eu tenho uma colinha aqui, né? Se o que você está fazendo não está funcionando, faça outra coisa. Essa é uma das grandes... Olha, se eu posso ensinar uma coisa sobre PNL para vocês, é isso. Faça diferente. Se alguma coisa por dentro não está legal, isso significa que você precisa fazer diferente. Catarina diz que tem muita gente que faz isso, de colocar nos ombros a responsabilidade, complexo de Atlas, né? Carregar o mundo nas costas, é verdade. Né? Tem até um nome de um livro que chama-se, de um brasileiro até, que chama-se Complexo de Atlas. Eu não sei se está mais disponível, né? Porque os anos vão passando e, infelizmente, nossas editoras tiram de circulação, às vezes está disponível, às vezes não está, mas fica uma dica aí, Complexo de Atlas, ou seja, um mito de quem carrega o mundo nas costas. Então, se você não está satisfeito com o que você está fazendo, faça algo diferente. Esse é o espírito da PNL, fazer diferente. Ah, mas eu não sei ainda nenhuma técnica da PNL, eu já dei a dica para vocês. Mapeia o que você vê, ouve, sente com detalhes do que está te incomodando. Pega isso e faz diferente. Se tem uma voz interna incomodando, muda a voz. Você pode até falar o mesmo conteúdo, né? Imagina que tem uma voz interna que diz assim: ah, você não presta, você não faz nada direito, você é um desgraçado. Imagina uma voz sensual assim: você não presta, você não faz nada direito, você é um desgraçado. Não fica engraçado, até não começa a ficar sensual. Ou então se você usa uma voz de uma criança assim: você não faz nada direito, tudo errado, errado. Olha só como é que você já ri. Tem até uns aplicativos na internet que mudam a voz, voice changers. Tem vários, que aí tem a voz de Hélio que fica assim... E aí você começa a rir do que você está dizendo que seria uma desgraça. Isso já é uma maneira de pensar diferente, né? De outra maneira, né? Olha, eu estou muito, 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 muito feliz, né? Com todos vocês aí que estão compartilhando esse vídeo, né? Não que vocês tenham que compartilhar mais ainda agora, porque eu estou mencionando, mas eu fico muito feliz com isso. E o Carlos lembra que são as estratégias inconscientes, sim. E justamente o tempo todo, olá Adriana, tudo bem? O tempo todo na PNL, nós fazemos isso. Eu me lembrei de uma pergunta agora que alguém fez sobre prestidigitação, né? Essa é uma técnica master, né? Eu tenho vários produtos que têm essa técnica, inclusive desconstruindo crenças limitantes, que fazem parte inclusive de vários produtos aí que a gente está oferecendo, que é um CD que eu gravei em áudio. Eu queria dizer uma coisa muito para você, assim, importante para vocês, né? Já que agora nós vamos passar para a parte de falar um pouquinho mais dessas coisas, mas eu quero saber ainda um pouco das perguntas de vocês e tal, dos comentários de vocês. Os áudios, eles têm uma importância muito grande, porque eles são... todos os produtos, eles são um mix de áudio com vídeo, né? Sendo que tem muito áudio junto. E os áudios é aquilo que reprograma a sua mente inconsciente. Embora nos produtos online a cultura é mais de
de vídeo, eu, para variar, estou indo na contracultura, né? Então, embora tenha vídeo, os áudios são de extrema importância, porque o áudio é onde você vai praticar aquilo. Então, todos os produtos que nós temos, eu vou começar, olá Carlos, tudo bem? Eu vou pedir para o Juliano começar, né, que é o nosso objetivo, pelo qual a gente está fazendo esse hangout hoje aqui, esse hangout, né, essa live, né, enfim, né, essa transmissão ao vivo, né, coloque aí os nossos links, né, a respeito dos produtos, desse produto de programação neurolinguística especificamente. Então você tem alguns vídeos e você tem um monte de áudios também, que são áudios onde você vai praticar a programação neurolinguística, porque PNL não é uma coisa, embora eu hoje tenha falado muito teoricamente sobre isso, PNL é algo que a gente precisa praticar, a gente precisa botar na prática, a gente tem que mudar a neurologia, a gente precisa mudar a forma como a gente pensa. E não interessa se você faz cursos presenciais comigo, ou se você faz cursos online comigo, o importante é que você precisa praticar. Você não vai aprender PNL, embora alguém falou aí do livro do Joseph O'Connor, foi um dos primeiros livros que eu li também, mas eu me lembro que ele é praticamente o practitioner, né, vamos dizer assim. Só que não tem a graça do practitioner. Não tem, né? Você tem que fazer o practitioner lá, pessoalmente. Né? Por quê? Porque o livro do O'Connor, ele tem lá as técnicas, mas você precisa passar pelo processo. Então, os áudios que fazem parte desse produto de PNL, né, que o Juliano está lembrando aí, né, ele está dando aí, inclusive, o endereço para que vocês deem uma olhada e, por favor, divulguem para as pessoas, principalmente vocês que estão compartilhando os vídeos, compartilhem, por favor, esse link com as pessoas, né? Ajude o André Persson a continuar no mercado, né? Então, eu me lembro do Juca Chaves, o Juca Chaves colocar gasolina no Jaguar dele e tal, né? Eu me lembro que ele falava isso, né? Então, por favor, compartilhem, porque nada melhor do que vocês que conhecem meu trabalho para poder compartilhar com as pessoas. Então, esse produto de PNL, ele é uma combinação de... Ele tem e-book, Aprendiz de Feiticeiro, né? Ele tem eu não sei se ele tem um e-book, né? Acho que o e-book é um outro produto. São dois produtos de PNL. Ele tem vídeos, ele tem áudios, e essa junção de ver algumas coisas e ao mesmo tempo ouvir os exercícios de PNL numa forma hipnótica, isso faz com que você passe pelo processo, experimente o processo, vivencie uma série de coisas. E eu selecionei para esse curso que o Juliano está colocando aí, né? Esse é o curso do André, no formato digital. Estamos abrindo uma turma essa semana. Ele abrange desde o básico da PNL até o que existe de mais moderno atualmente. São 3 megamódulos, tem uma série de informações aí. Visitem lá. Então, você vai ter um pouco do melhor da PNL. Quando digo um pouco, é um muito, né, Juliano? Porque é uma quantidade grande de materiais em vídeo e áudio, que são materiais que vão ajudar você a conhecer a PNL. Né? Ou seja, conhecer o que estuda a PNL, os principais campos de estudo, algumas áreas importantes, do que isso significa, várias sugestões de prática, e os áudios que eu gravei em estúdio são, no meu entender, também um ponto central, né, porque nesse formato que nós estamos trabalhando aqui, né, nessa parceria que nós estamos divulgando aqui hoje, né, ao contrário de outros lugares que também tem, né, é algo especial, porque o áudio ele vem agregado ao vídeo. Então você não compra separado as coisas, você adquire um pacote onde você tem uma série de vídeos e uma série de áudios agregados e outras facilidades e tal, algumas coisas que eu gravei no meu consultório e tal, especificamente para esse nosso trabalho e tal, onde você vai poder entender a PNL, observar a PNL em ação e usar a PNL. Você vai estar levando áudios, por exemplo, o Poder da PNL 1 e 2, onde você vai estar... Tem as principais técnicas de PNL, tem o rapport, tem os níveis neurológicos, o alinhamento dos níveis neurológicos. Você está levando um CD sobre níveis neurológicos, que é o equilíbrio pleno num nível muito profundo. Você está levando uma série de produtos aí que fazem um grande diferencial e vão ajudar você a se autotransformar. Então, a quem ele atende? Ele atende tanto a pessoa que deseja estudar PNL, a quem já é terapeuta, quem já é coach e tal, e deseja aprender algumas coisas para poder usar no consultório. Ele atende também a pessoas
que querem se autoconhecer, se autotrabalhar e vão poder fazer isso no conforto da sua casa, quantas vezes quiserem, né? Rapport, a Camila pergunta o que é rapport. Rapport é algo que a PNL modelou que ajuda com que as pessoas possam se entrosar. Né? Lembra que um dos pressupostos da PNL é que você é responsável pela sua comunicação. Então, rapport é algo que ajuda você a se entrosar com outra pessoa. Então, você presta atenção no modelo de comunicação do outro, em como o outro se comunica, e você começa a mudar a forma como você se comunica com a pessoa para casar com aquele modelo de comunicação. Falando nisso, eu estava quase me esquecendo outra vez de falar da prestidigitação verbal. Prestidigitação verbal são perguntas que mudam crenças. Robert Dilts, ele estudou Richard Bandler. Não sei se alguém aqui, além de mim, já teve pessoalmente com Richard Bandler, ou já assistiu longos vídeos com Richard Bandler e viu ele trabalhar com pessoas. Richard Bandler, ele é um cara que nada abala ele, e assim, ele gosta disso. Né? Então, todo mundo vai para os cursos nos intervalos, lá fazem as perguntas mais capciosas, sabe aquelas, tipo, para derrubar a pessoa? E ele pega aquilo, ele vira, ele transforma aquilo de uma determinada maneira, ele usa, às vezes, alguma coisa que alguém está tentando ofender ele ou brincar com ele como uma aula. Eu me lembro que às vezes eu fiz 2 perguntas, 2 vezes em curso que eu tive presente, que ele põe uma caixa para você escrever perguntas. Eu fiz uma pergunta, ele pegou aquela minha pergunta e deu a aula inteira da manhã em cima daquela pergunta, usou aquilo como ponto de partida. Então, isso é uma maneira de você prestar atenção na comunicação do outro, a prestidigitação verbal, e usar aquilo como um trampolim para você criar algo bom, positivo para todas as pessoas. E Robert Dilts modelou Bandler, modelou outros grandes comunicadores também e chegou a 14 padrões de prestidigitação verbal, que inclusive está presente no CD Desconstruindo Crenças Limitantes, está presente de certa forma no CD Equilíbrio Pleno e vários que fazem parte aí desse pacote também. Não vem assim a aula pré-agitação verbal, aquilo está lá dentro da indução, você nem vai saber que é pré-agitação verbal, porque é algo que eu digo em determinado momento, um conjunto de coisas que eu digo em determinado momento, e com certeza está lá no Equilíbrio Pleno, né? E nesse Desconstruindo Crenças Limitantes. E dessa forma a pessoa ela esfacela aquela crença que está limitando ela. Né? Então a PNL tem essa coisa incrível, tem essa coisa maravilhosa. Eu queria perguntar para vocês o que vocês gostariam de me perguntar, ainda mais sobre PNL, também acionar o Juliano aqui, que é o parceiro nesse empreendimento pelo qual a gente está fazendo esse segundo hangout, né? Continuação do primeiro. Aliás, queria pedir desculpas, porque misteriosamente minha conexão, que é maravilhosa, não estava funcionando direito na última terça-feira. Né? Então a Catarina pergunta, desde o primeiro que fiz, a mudança foi fantástica. E neste que foi a base deste online e fui assistente, foi excelente. A mudança continuou. É isso aí, Catarina, quanto mais a gente aprende. E nada melhor do que você ter um produto na sua casa que você vai poder assistir quantas vezes você quiser e bem entender. Né? Então, não só ouvir os exercícios, fazer os exercícios quantas vezes você quiser, como também assistir as explicações, as coisas que eu gravei no consultório e tal, né? Porque não são só coisas de aula, né? Tem coisas que eu gravei no consultório também, é um conjunto, né? Não vem de uma fonte só, né? É importante dizer isso, né? E tal. Vem de várias fontes que eu fui juntando e algumas coisas que eu gravei especificamente para essa proposta aqui que a gente está falando. E você ter um produto em casa, na verdade não é né? Esse produto é um conjunto de produtos, é uma constelação de produtos, né? Que você está levando para casa. Dei uma olhada lá na lista, né? Você vai poder se autotrabalhar muitas vezes. É isso que eu faço até hoje. Eu ouço os meus CDs e CDs de outras pessoas, CDs do Richard Bandler, do Steve D. Jones, do Paul McKenna, eu ouço os workshops e tal, e eu vou trabalhando a minha mente continuamente. Então eu juntei o melhor de todo esse pessoal e botei nesse trabalho. E você vai poder ter isso no conforto da sua casa, o que é uma coisa muito boa. O Juliano coloca aqui o e-mail, julianovieira@gmail.com, né? Por favor, entre em contato com ele, né? Quem tiver interesse, ou indiquem para as pessoas que vocês tenham interesse em relação a isso, né? Porque nós vamos fazer coisas muito legais, assim. E essa já é uma coisa bacana. A Catarina diz, pode repetir, faz muita diferença. Faz mesmo, Catarina, faz mesmo. Eu ouço às vezes os meus próprios CDs que eu gravo,
porque... Sabe por que eu ouço meus próprios CDs? Vocês podem pensar, pô, cara egocêntrico, ele grava o CD e fica ouvindo. Faço. Sabe por quê? Porque eu ponho nos meus CDs aquilo que não tem nenhum outro. Eu estudo PNL num nível muito profundo com os desenvolvimentos mais modernos que aparecem nos nossos cursos, presencial, online, né? Aparecem em todos os cursos esses desenvolvimentos da PNL, e meu nível de exigência de trabalho ele é muito alto. E tirando os CDs do Richard Bandler e do Paul McKenna, eu não encontro nada que me satisfaça, a não ser os meus, né? Porque eu tenho cuidado de desenhar os meus CDs de áudio, que fazem parte desse produto de PNL também, né? Porque o produto não são só os vídeos, tá? Embora, como eu disse, existe uma tradição de que o forte sejam os vídeos, eu estou aqui na contracultura, né? Nós temos os vídeos, que são muito importantes, mas nós temos os áudios que são tão ou mais importantes do que os vídeos, que agregados geram um processo de mudança muito profundo. Na verdade, foi a minha tentativa de fazer com que se aproximasse um pouquinho mais do que é um curso presencial, que no curso presencial você aprende aquilo e você vai treinar com outras pessoas. Como isso não é possível no curso online, eu agreguei áudios, CDs de áudios, que são CDs muito profundos. Tá? Eu não faço CD de relaxamento, eu não faço CD de hipnose, eu faço CDs de engenharia mental transformativa com design human engineering e repadronagem neurohipnótica, que significa que o que eu faço é algo num nível de tecnologia mental avançadíssimo. É um verdadeiro tratamento que você faz por dentro em todos os sentidos. E são quantos, Juliano, que as pessoas vão levar? Quantos CDs, independente dos vídeos, que as pessoas vão lembrar, que eu não me lembro de cabeça? Acho que uns 10, né? Acho que a pessoa leva uns 10 ou mais CDs aí, digitais, junto com o produto... que é o produto dos vídeos e tal. Quem mais gostaria de fazer alguma pergunta? Juliano gostaria de colocar mais alguma coisa? Ah, tá, o Carlos fala sobre psicogeografia aqui, né? Psicogeografia são exercícios que você faz em pé, porque a PNL moderna sabe que a mudança ela acontece muito no corpo também, né? Então, como a mudança acontece no corpo, quando você faz exercícios em pé e se movimenta, o corpo está mudando junto com o processo de uma maneira geral, né? Então, por isso que a gente faz isso. DHE, Carlos, nada mais é do que o nome que o Richard Bandler deu para esse trabalho sofisticadíssimo com submodalidades, e esse trabalho, e tudo que eu faço tem muito DHE, todos os CDs têm muito DHE, é você mexer profundamente com essas representações, com esse mapa, com essa estrutura que eu falei aqui. Então, é porque antes, quando a PNL começou, embora a PNL clássica ela já mexesse, ela não mexia tanto quanto a moderna mexe. Porque a moderna sabe que o the devil is in the details, ou seja, o demônio está nos detalhes, né? Uma metáfora, tá, gente, que mostra que a cor que você muda, o brilho, a estrutura, a distância, o ângulo que você muda, isso gera uma transformação profunda nas pessoas. Eu, quando faço cursos presenciais, como esses que a gente está fazendo e tal, as pessoas ficam, uau, assim pessoalmente quando a gente faz, e eu tentei gravar também nesses áudios o melhor de tudo isso. E nós temos aí uns 10, né, Juliana, uns 10 CDs agregados, junto com um monte de vídeos, com workshops gravados, coisas que eu gravei, né? Então o Juliano ele tem um PDF montado com todo esse processo de nada, né? Obrigado, que bom que você gosta da explicação, eu amo a PNL, por isso que eu acho que flui tão fácil por mim. Então escrevam para o Juliano, porque o Juliano ele manda para vocês, hoje ainda, daqui a pouco, para os seus interessados, um PDF que mostra todos os detalhes aí do produto, do que ele tem e tal. Alguém fala de marcador analógico, né? O Carlos. Marcador analógico tem a ver com tudo aquilo que é mecânico na pessoa. Como ela fala, a velocidade da voz, o tom de voz, o gestual, né? Tudo aquilo que é mecânico, instrumental. Isso faz parte da comunicação de quem está hipnotizando, faz parte da comunicação de quem está se comunicando com a PNL, faz parte do cliente, do que ele está dizendo. Quando você pergunta, e aí, você está feliz? Ele diz, estou muito feliz. Mas você não está gostando do casamento? Estou adorando o casamento. Adorando. Ótimo. Cada vez mais. Né? Então, analogicamente, ou seja, em termos mecânicos,
a pessoa está dizendo uma mensagem diferente da mensagem que ela está falando com a boca, ela está incongruente. E é uma das coisas que a gente aprende na programação neurolinguística também. Não só prestar atenção na comunicação verbal, como na não verbal, nos marcadores analógicos, ou seja, volume da voz, tom da voz. Muitos aqui já me conhecem, né, às vezes falam comigo pelo telefone, aí a pessoa diz assim, aí pergunta assim, aí tá tudo bem? A pessoa diz, tá. Eu disse, que tomzinho de rabinho de tá aí, né? Então, pela entonação da voz, eu percebo que tem uma diferença na pessoa. Isso é um marcador analógico, é uma coisa importante aí. Então, o que mais? Né, vamos ver aqui. Multi diz, eu sou fã do André, foi o melhor professor que já tive. Olha, muito obrigado, eu fico muito feliz. Eu amo o que eu faço, acho que, como eu disse para vocês, né, eu acho que isso ajuda. Né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sou apaixonado, primeiro, que a PNL mudou a minha vida, mudou a vida das pessoas que eu gosto, mudou a vida de tantas pessoas, e isso só me fez estudar cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Né? Então, eu amo tanto o que a PNL desperta na gente. É por isso que eu sou incansável, assim, que eu não paro. Você está me vendo sempre trabalhar, botar vídeo, que há 10 anos eu tenho uma quantidade absurda de vídeos. Eu fui o primeiro a ter um canal de expressivo, que hoje tem um alcance orgânico, sozinho na internet. A PNL está associada ao meu nome nas redes sociais. Se você entrar no Google, botar programação neurolinguística ou hipnose, você esbarra em mim na primeira página. Né? Por quê? Porque há anos que eu faço isso, que eu sou apaixonado por isso. Então eu acho que eu consigo transmitir isso nas minhas aulas, porque eu quero, sabe, eu acho que eu descobri a PNL mais tarde, sabe? Eu quero que todo mundo comece logo. Eu dei muita volta, eu aprendi muita coisa errada, incompleta, com muitas pessoas, até algumas bem intencionadas, outras nem tanto, né? Mas algumas pessoas até muito bem intencionadas. Então eu quero que para vocês seja mais fácil, seja mais rápido. Por isso que esses produtos, esse produto de PNL, eles juntam o melhor em aulas, em vídeo, com o melhor do melhor do melhor dos áudios que eu levei para o estúdio, porque ele é um pacote, na verdade, de coisas para transformar você. Né? Porque eu acho que para transformar você, você precisa de ver, de ouvir, de sentir, que é o que a PNL diz que funciona. Né? Então, se você junta algo que você vê com algo que você ouve, pensa, processa diferente, você inconscientemente gera resultados incríveis aí de uma forma geral. E eu sou apaixonado por isso que eu faço. Eu acho que isso transpira nas minhas aulas, nas coisas que eu faço. Né? Porque eu vejo quanto que isso mudou a minha vida, mudou a vida de tantas pessoas. Eu vejo quanto hoje pessoas sofriam profundamente e rápido mudam suas vidas com a PNL, ou mudam pelo menos logo de cara, uma fobia, uma alergia de fundo emocional e uma série de outras coisas assim. Né? E quando eu faço isso nos meus cursos, ou no consultório, ou mesmo nesses materiais e tal, isso, e o retorno que eu tenho de vocês, como os que vocês estão me dando, eu recebo todos os dias e-mails nas minhas redes sociais, no meu canal de vídeo. Outro dia, lembra, Juliano, estava com 12 mil, sabe quanto tem hoje? Mais de 13 mil, em pouquíssimo tempo, mais 1.000 pessoas lá no meu canal, no YouTube. Né? E todo mundo dizendo, a maioria pelo menos, né? É claro que tem aqueles que dizem assim, não gostei da sua camisa. Tem, juro que tem. Olha lá que vocês vão ver essas coisas, né? Mas eu não gostei dessa roupa. O seu PowerPoint não é o melhor. Eu digo, pelo menos eu estou tentando fazer alguma coisa, né? Para ajudar as pessoas, né? Mas eu recebo todos os dias esse feedback das pessoas. Então, a Dalete coloca aqui, falando com o corpo seria o marcador analógico. Sim, tudo aquilo que é mecânico, observável, né? Movimento, gesto, voz, tom de voz, olhar para onde você olha, tudo isso são as pistas, os marcadores analógicos. Né? Então, quando você estuda PNL, você é treinado para prestar atenção na linguagem não verbal. Então você aprende, muito mais importante às vezes do que um cliente me diz com a boca, o que ele me diz com o corpo. Como eu falei, você está feliz? Estou. Muito feliz. Tô feliz, tô gostando, né? Então quer dizer que você está gostando do trabalho, né?
Muito. Né? Então, tão importante quanto o que ele diz, às vezes mais importante é o que ele diz com o corpo, com a voz, com o gestual, com os gestos. Né? Nós vemos isso nos cursos presenciais o tempo todo, né? Vocês vão ver isso nos materiais, né? que vocês vão adquirir. Né? E é muito bacana. A Dalete diz que é fã também, obrigado. Fico muito feliz com tudo isso. Né? Sim, quando eu digo marcador analógico, é um pouco diferente, que esse negócio do analógico do digital é um pouco diferente na PNL. Né? Ou seja, a linguagem, o auditivo digital, por exemplo, quando você conversa com você mesmo, isso é digital. Por quê? Porque você não está vendo, está lá dentro de você. Então é digital. Por isso que se chama auditivo digital. Algumas pessoas elas conversam mais consigo mesmas. Elas são auditivas digitais predominantemente, né? Todo mundo é tudo. Você vê, ouve, todo mundo usa todos os sistemas. É errado definir você é visual, você, né? Mas algumas pessoas são mais predominantemente, fazem uso mais predominante do auditivo digital, ou seja, falam consigo mesmo no diálogo interno e uma série de outras coisas assim. Né, Kátia, Juliano, acabando aqui, quero falar com você, ok? Juliano pegou a mensagem. Só lembrando, sou o Sérgio Diesel e o nome da minha é o nome da minha empresa, Sérgio. Minha memória não é tão boa assim, eu sei que eu conheço você, né? A minha vida mudou muito com a PNL também, né? Então, que bom que a gente compartilha de todas essas coisas, né? Então, Juliano, mais uma vez vamos colocar aí os contatos, né, e tal. Depois vocês revejam aí desde o início todos os contatos, todas as informações que foram passadas e tal aí no histórico que fica, né? Mais alguma pergunta que eu possa colocar para vocês? Fiquem atentos, tá? Porque nós vamos fazer várias outras coisas aí ao longo do tempo. Compartilhem, porque depois que a gente terminar aqui, o vídeo ele fica no meu perfil no Facebook e as outras pessoas que não puderam ver agora vão poder ver depois, mas só se você compartilhar. Né? Não que você tenha que fazer isso ainda hoje, depois que você terminar aqui a transmissão, né? Brincando com vocês, né? Mas se vocês quiserem fazer, eu agradeço. E se vocês puderem compartilhar essas coisas todas que eu faço, né? Eu agradeço bastante, né? Porque eu faço com muito carinho, com muito amor. É claro que é o meu trabalho, né? Mas também é algo que eu faço com muito carinho, muito amor, porque eu quero, como eu disse para vocês, que o percurso de vida de algumas pessoas seja melhor do que a minha foi. Eu tive que aprender muita coisa sozinho. Eu diria hoje em dia que 80% do que eu ensino nos meus cursos, que são um diferencial no mercado, são coisas que eu tive que aprender sozinho. Lendo esse pessoal todo genial, Bandler, Grinder, Dilts e outros, porque eu não pude estar com eles o tempo todo para aprender tudo pessoalmente, mas eu aprendi nos vídeos, eu aprendi nas aulas gravadas, nos cursos online que eu adquiri, tal qual vocês vão fazer agora, né? E isso mudou completamente a minha vida, isso virou um grande diferencial de mercado. Né? Então, eu modelei muita coisa, eu trouxe muita coisa, e assim, eu, por ser psicólogo, eu faço clínica psicológica no Rio de Janeiro, em Niterói, né? Quem for da Redondeza aí, se quiser um dia aparecer, seja bem-vindo e tal. Eu faço clínica psicológica usando programação neurolinguística. Hoje a base da minha clínica psicológica é a PNL. Tá? É claro que tem outras coisas e tal também, mas a base, porque dá resultado mais rápido, mais eficaz, mais profundo, mais duradouro, é a programação neurolinguística. Lembrando que hoje é uma escola psicológica reconhecida. Tá? Eu faço porque é o melhor, no meu entender. Então eu trago isso para os meus produtos, eu trago isso para os meus cursos presenciais, né, para tudo que eu faço, essa experiência clínica. Há 20 anos eu estudo PNL e há 20 anos eu tenho a PNL dentro da minha prática clínica, onde eu trago isso, né, nos atendimentos que eu faço de coaching, de PNL, de psicologia, de hipnoterapia, e a presença da PNL faz toda a diferença, toda a diferença.
né? Porque ela economiza muito, é como se você andasse com botas de 7 léguas, né? Vamos dizer assim, é como se você andasse num Concorde o tempo todo, assim. Aí você vai dizer, ah, mas por que tem que ser rápido? Não é questão de ser rápido no sentido de velocidade, em termos de eficácia, porque nem tudo é rápido, 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 assim, mas em termos de eficácia. Algumas pessoas às vezes vêm com relacionamentos dificílimos com outras pessoas, até com pessoas que já morreram. Nós aplicamos uma técnica, em 20 minutos a pessoa ela muda aquilo, ela vem com uma fobia há anos que ela não anda de avião, ela faz uma técnica, ela anda de avião, como a Catarina aí, que já falou várias vezes e tal, que foi o que aconteceu com ela. Então, é algo incrível, assim. É por isso, e funciona, e eu sou chato, né? Eu comecei lembra, eu comecei duvidando da PNL, porque eu não acreditava que isso era possível, mas é porque eu não entendia. Não tem nada de mágico na PNL. Tem um conhecimento profundo de como funciona o cérebro, o sistema nervoso, de como é que funcionam os mecanismos de aprendizagem, e eu ensino isso, essa minha prática clínica, detalhes de como fazer, que muita gente que só fez cursinho com quem também não atende, porque isso é uma verdade, tá? Alguém disse no debate dessa outra vez, que eu sou muito sincero, eu sou realmente, tá? Infelizmente nós temos no mercado assim, gente que nunca atendeu, fez um curso, aí tem um certo dinheiro, põe um marketing, e aí começa a dar curso, sem nunca ter tido uma experiência clínica, sem nunca ter usado realmente os padrões de PNL dentro de uma prática clínica. Você não precisa ser psicólogo não, tá? Eu tenho hoje alunos de PNL que não são psicólogos e que eu confio hoje mais do que muitos psicólogos para trabalhar as pessoas. Você não tem que ser psicólogo não, mas essas pessoas atendem outras pessoas. Elas, como a Inês, tá aí, se ainda estiver aí, né? E outros, né, em Curitiba, várias outras pessoas, e usam de diversas maneiras a PNL, outros até junto com outras práticas, como a medicina e outras coisas assim, né? A Selma, por exemplo, que está aí com a gente assistindo também. Eu confio nessas pessoas hoje para atender pessoas mais do que muitos psicólogos, porque são pessoas que estão sempre praticando a PNL. Né? Então, é muito importante que você pratique. Eu trago para tudo isso que eu faço, para os cursos presenciais, para os cursos online, para os CDs, esses detalhes da prática clínica, que tem algumas coisinhas que quem atende muito sabe que faz a diferença. É diferente de você ouvir, tirar uma técnica de um livro, dar na sala de aula e tal, e aí aprender aquilo, passar para o outro e ninguém pratica. Né? Então, eu pratico bastante. Essa foi a minha grande vantagem. Tive muita gente necessitada, precisando de ajuda, e eu comecei a praticar usando a PNL. Eu trago isso para todos os materiais. Então, Juliano, de novo, julianovieira@gmail.com, né? Nós estamos encerrando aqui. Eu queria agradecer a participação de todos. Existe mais alguma coisa aí que a gente possa falar? Ele vai colocar os links aqui de novo, né? Lá desse produto de PNL. Lembrando que o produto de PNL, ele combina vídeos com muitos áudios, vídeos que eu gravei especificamente para este programa aqui, né, e tal, não são coisas só presenciais de sala de aula e tal, tem uma série de outras coisas agregadas aí, e eu fui dando uma cara cada vez mais para esse projeto. Né? E eu comecei a fazer isso, né, já há algum tempo, essa questão digital, porque nem todo mundo pode estar presente sempre nos cursos presenciais e tal, e hoje em dia o próprio Robert Dilts fala da importância da gente estar fazendo isso, da gente estar disponibilizando na internet, disponibilizando materiais online sobre PNL, seja de graça, sejam pagos e tal, para que as pessoas possam aprender. Se hoje você pode aprender, tirar um curso superior na sua casa online, né, por que você também não pode aprender PNL? Você pode aprender PNL. Nós não podemos certificar, como num curso presencial. Né? Isso os certificadores não permitem, e não sou eu que escolho isso. Né? E eu também concordo, porque para você ser um profissional, que é um practitioner, um master, eu acredito que seja realmente importante a presença. Mas eu acho que até para quem está pensando em fazer isso, é bom às vezes começar com um produto digital, porque você já vai se familiarizando. Quantas pessoas viram meus vídeos no YouTube e acabaram na sala de aula, como Catarina, como Selma, como várias outras pessoas que estão aqui, né, que me viram primeiro online e depois foram lá falar comigo pessoalmente e tal, e, enfim, né, então um curso online, aí tem gente que diz, ah, mas não basta ver o seu canal de vídeo, não, porque o canal de vídeo tem muita coisa, mas é tudo muito solto, né?
o curso online tem uma cadeia de coisas, tem um processo ali que a coisa acontece. Então eu recomendo o produto online, porque o produto online ele tem um caminho, ele tem materiais que se intercomplementam e tal. Ok? Então eu queria agradecer de novo a presença de todos vocês. Muito obrigado aí por vocês estarem comigo. Eu me sinto muito acolhido toda vez que eu faço uma live hoje em dia, porque imediatamente eu encontro virtualmente, né, pessoas queridas que eu gosto, que eu tenho muito carinho, que eu tenho, né, que eu trabalho junto, são alunos, ex-alunos, e pessoas que me acompanham há algum tempo, que eu ainda não conheço pessoalmente, né, e venham para a gente se conhecer. Né. Eu vou pedir licença aqui ao Juliano para convidar, inclusive, vocês que venham um dia, porque a gente abre nos cursos presenciais um dia para você vir conhecer sem que você tenha que pagar nada. Vai lá um dia conhecer, passa uma manhã com a gente, né, passa um dia com a gente, vai ser uma coisa legal, bacana aí, que se você puder vir também. Mas enquanto isso não é possível, ou não é possível de novo, tem agora uma solução onde eu me inspirei para trazer o melhor de mim em várias aulas e coisas que eu gravei especificamente para esse produto, nesse trabalho online que a gente está fazendo também. Eu queria muito agradecer para vocês e pedir de novo, né, obrigado pelas curtidas aí, muito obrigado. Eu queria pedir de novo que vocês compartilhem com as pessoas que vocês gostam, que vocês sabem que se interessam por esse tipo de assunto, porque a gente sabe que o boca a boca é a melhor coisa, no sentido de que as coisas sejam vendidas ou adquiridas e tal. E nada melhor do que as pessoas que estão aí, que me conhecem, que estão dizendo que gostam do que eu faço, para recomendar para outras pessoas também. E a gente precisa disso, né? Então, muito obrigado, agradeço e até uma próxima vez. E daqui a pouco o vídeo já vai estar disponível no Facebook aí para vocês poderem assistir outras vezes. Agradeço a todos, muito obrigado. Obrigado, Juliano. Juliano vai entrar em contato com todo mundo. Qualquer dúvida, qual é o endereço? julianovieira@gmail.com. Tem outros endereços aí também. Olha lá no histórico que vocês vão ter acesso a tudo. Muito boa noite, um grande abraço, um grande beijo e até a próxima vez aí. Fiquem atentos. Tchau.